E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o tema do vídeo de hoje é como conhecer a sua equipe, tá? Eu quero compartilhar aqui com vocês o que eu costumo fazer quando eu ingresso numa empresa para conhecer a minha equipe, quebrar aquele gelo, tá? Então, primeira coisa que eu faço, pessoal, é colocar todo mundo numa sala para fazer uma apresentação sobre mim, tá? Nessa apresentação, eu divido em três partes, tá? A primeira parte eu coloco uma foto da minha família, né, e comento um pouquinho sobre meus filhos, sobre minha esposa, quais são os meus hobbies, o que eu gosto de fazer fora da empresa, né? Eu sou muito ligado ao esporte, então comento um pouquinho dos esportes que eu gosto. Isso é muito legal porque você quebra aquele primeiro gelo, né? Lembre-se que todos ali estão um pouquinho apavorados, né? Porque vem um gestor novo e, obviamente, ninguém sabe o que vai acontecer, tá? Então, é muito importante quebrar esse gelo inicial para deixar todo mundo um pouquinho mais à vontade, conhecendo melhor você, tá? O segundo ponto, nessa mesma apresentação, eu falo um pouquinho sobre a minha experiência, tá? Ou seja, eu coloco as empresas que eu passei e comento um pouquinho quais foram os objetivos atingidos, o que eu fiz de importante dentro da empresa, né? Quais são as áreas que ficaram sob a minha responsabilidade, tá? Então é bem legal você colocar também toda a sua experiência, tá? E por último, obviamente, eu incluo aqueles 5 pilares que eu já apresentei aqui no outro vídeo, tá? Para todo mundo saber o que eu dou de importância quando eu faço a gestão de uma equipe, uma gestão de uma área, tá? Então, eu preciso passar para eles o que eu espero deles, né? Ou seja, o Alexandre está ali, tá bom, e agora o que eu espero da minha equipe? Que performance eu vou cobrar, né? Quais são os objetivos que eu vou traçar para que então a gente possa atingi-los, tá? Então, eu comento cada pilar daqueles 5, né? São eles: pessoas, governança, planejamento, sistemas e informações, tá? Então eu falo um pouquinho, não muito detalhado, né, mas eu comento um pouquinho o que eu vou trabalhar dentro de cada pilar, tá? Então, essa reunião, pessoal, não passem da primeira semana, tá? É muito importante você já quebrar esse gelo logo na primeira semana. Em seguida, eu vou seguir um outro caminho, que é agendar uma reunião individual com cada um, tá? Isso é extremamente importante, desde o menor aprendiz, estagiário, até o gestor abaixo de você, tá? Por que isso é importante, pessoal? Primeiro, você vai demonstrar total interesse em conhecer cada colaborador, e isso é importante porque gera uma relação de confiança, tá? Segundo, lembre-se que são seres humanos, né? Então, cada um tem problemas pessoais diferentes, cada um gosta de fazer coisas diferentes, então é muito importante você quebrar esse gelo e comentar um pouquinho nessas reuniões individuais, né, sobre a vida privada deles, né? Ou seja, o que gosta de fazer, assim como você apresentou a sua naquela reunião, deixa também eles bem à vontade para falar um pouquinho sobre o que eles gostam de fazer fora da empresa, tá? E detalhe, pessoal, essa reunião sem hora para acabar. Eu já tive reuniões dessas de 10, 15 minutos, como fiquei mais de uma hora batendo papo com o colaborador, tá? Então, muito importante esse ponto. Depois, pergunta sobre a trajetória profissional do colaborador. Tá? Isso é muito importante, porque você vai saber qual é a bagagem que aquele colaborador tem e se ele realmente está na posição certa, tá? Se ele precisa de alguma ajuda, algum treinamento, né? Se a parte técnica dele passada faz sentido para essa posição atual que ele ocupa, tá? Então é muito importante você saber o nível de experiência de cada um, tá? Eu já peguei, por exemplo, um profissional que tinha uma baita experiência e que ele já poderia ter um cargo de gestão, ou até o contrário, tá? Um profissional que foi jogado ali como coordenador, como gerente, sem ter uma bagagem efetiva para estar naquela posição, tá? E em terceiro, pessoal, perguntar o que ele espera daquela posição que ele ocupa hoje, né? Será que ele já tem um plano há 5 anos? Será que ele já se enxerga daqui a 5 anos, aonde ele quer chegar? Então, é muito importante você fazer essa pergunta, porque às vezes você pode identificar, não, poxa, esse aqui, em vez de estar na área financeira, ele poderia estar na área de suprimentos, né? Ou, em vez de estar na área de suprimentos, ele poderia estar em contabilidade, né? Não sei. Você precisa identificar se o profissional está no lugar certo, se é aquela trilha de carreira que ele quer seguir,
ou se, porventura, ele prefere estar em outra posição. E está tudo bem, tá, pessoal? Não quer dizer que ele vá performar mal ali, mas você precisa saber se o futuro daquele profissional é ali, tá? Com base nisso tudo, você vai começar a construir o seu organograma. Então, você vai pegar seu organograma atual, já tem identificado todas as pessoas, né, que compõem aquele organograma, vai analisar quais são os seus objetivos ali na empresa, o que você precisa, de repente você precisa reestruturar alguma área, de repente você precisa construir a base, implementar procedimentos, implementar a governança, né, trabalhar mais fluxo de caixa, trabalhar mais PNL, trabalhar mais contenção de despesas, de repente a empresa tem projetos importantes de investimentos futuros, tá? Então isso tudo você precisa saber se você tem um organograma certo para levar adiante todos os seus objetivos ali. Tá bom, pessoal? Então, é assim que eu faço quando eu ingresso na empresa, né? Eu estou na minha 6ª empresa e, graças a Deus, eu fui muito bem sucedido em todas elas. Tá legal, pessoal? Até um próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.